Ele, que não tem o seu próprio buffet, mas vende o estrogonofe mais caro do Brasil, Pablo Marçal! Tamo junto! Mais um dia! Tá na hora já! Aí sim, mais um dia juntos, tocando terror na terra aqui no Marçal Talks. Você que está assistindo, coloca no comentário assim, ó, leva o fulano, Titi, pode colocar o nome que você quiser que eu vou encarar qualquer pessoa aqui, fechou? Então escreve aí que eu vou ler esses comentários. Hoje eu vou trazer um cara, e esse cara aposentou os pais aos 17 anos de idade. Achei brabo, hein? É um cara mega inteligente, um cara que provoca muita gente na internet também. Com vocês, uma salva de palmas pro Kaique! Fala, Kaique! É nóis, irmão. Toma seu lugar. Tá ligado o microfone? Falhou a mão da direita. Quem diria? E aí, Kaique? Como está? Cara, me ensina a falar seu sobrenome. Janisevski. Coloca aí pra mim, eu tenho que falar ouvindo e lendo. Ali, ó. Zevski. Cadê? Zevski. Janis Zevski. Se aí foi graça do cara que registrou meu nome, ele bateu a mão no teclado e fez assim, ó. Pra ficar diferente. Não, do jeito que eu vejo seu nome no Instagram, eu fico doido. Eu falo, não é possível. Parece fake. Mas é o sobrenome. É pelo A família inteira, então, tem que passar por por parte isso. do meu pai, sim. Me fala uma coisa, o que você mais gosta de fazer? Cara, eu diria que hoje em dia eu gosto de criar inovação. É meio anormal. Os meus hobbies, eu gosto muito de estudar coisas inovadoras. E, sei lá, eu diria que 80% do meu tempo, quando eu estou acordado, é pensando em novidade, inovação, pesquisando. Eu diria que, agora saindo um pouco desse quesito, acho que eu gosto bastante de treinar boxe, academia e viajar. Essa é a minha vida. Alguma vezinha ali que você estava treinando boxe, você mentalizou lutar pelo menos uma lutinha assim de boa com o Pablo Marçal? Já pensou alguma vez? Eu já convidei umas 2 vezes e ele sabe. Não, eu falo da luta. Do treino nós vamos fazer. Você me convidou, eu vou fazer. Cara, nunca pensei, não. Nunca pensou? Nunca pensei. Pode acontecer essa luta. Tudo pode acontecer. Bom, pode ser. Eu tô gostando de ver lá o jeito que você tá se movimentando, você tá mais forte. Ó. Batendo o boneco lá, né? Me fala uma coisa, como é que você começou esse negócio da internet? Cara, com 15 anos estourou a pandemia. Eu venho de uma família muito humilde, então meu pai, ele era operador de máquinas, minha mãe era empregada doméstica e no ápice da pandemia estava todo mundo meio que tipo quebrando assim, sem dinheiro. Eu via os meus pais preocupados dentro de casa. Eu estudava numa boa escola, no colégio adventista de Tatuí, só que eu era bolsista por conta da renda dos meus pais ser baixa. Então, eles davam bolsa. E eu sempre vi os pais dos meus amigos que eram empresários tendo uma vida tranquila mesmo com a pandemia. Eu falei, cara, eu pensava assim, tentava entender por que lá em casa é um desespero e aqui nesse ambiente onde só tem filho de empresário, está todo mundo calmo, como se as coisas estivessem boas, né? E eu não consegui me conformar com aquela situação. Eu falei, cara, peraí, será que é o caminho que eu quero para mim aqui? Porque eu pelo menos não me imagino terminando a escola e seguindo uma carreira tradicional de faculdade e etc. Para daqui, 10 anos eu conseguir ajudar os meus pais. Né? Que infelizmente seria o caminho. Eu não poderia, no meio da escola, chegar para o diretor e falar, viu, me adianta os 3 últimos anos do ensino médio e já me adianta 6 anos de uma faculdade de Direito, por exemplo, em 1 ano, em 2 anos eu posso ajudar os meus pais sendo advogado. Não funciona assim. Então pensei, cara, como que eu posso ajudar os meus pais rápido? E aí eu digitei na internet, como ganhar dinheiro online, uma vez, não dei muita bola para o que eu vi, no outro dia começou a aparecer, o Pixel pegou em mim e começou a aparecer anúncio da galera. Eu cliquei no anúncio de uma pessoa falando sobre, ganhe dinheiro pela internet, crie um negócio online, etc e tal. Eu me interessei demais e foi aí que tudo começou. Foi no dia 3 de março de 2020. Foi meu primeiro dia no marketing digital. Dia 3 de março de 2020. Isso. E desse dia 3 de março, até o dia que você falou assim, cara, fiz milhões, demorou quanto tempo?
Eu diria que meu primeiro R$ 1.000.000 no mercado de infoproduto demorou 12 meses. E depois eu realmente entendi como criar uma estrutura baseada em criar produto, gerar tráfego e estruturar tudo isso mais ou menos em 2 anos. Em 2 anos a gente vendia milhares de reais por dia e depois eu entendi que tinha muita demanda de pessoas querendo saber o que eu fazia. E eu acabei ganhando audiência por conta de podcasts que eu fiz e daí eu comecei a vender cursos. E ensinando pessoas foi que eu vi o grande potencial de escala que a internet traz. Então, diria que eu tive uma trajetória de 3 anos e meio ali até os dias de hoje. O que foi? Você é um jovem, né? Com 19 anos de idade, o que é o maior fracasso que você já teve? Cara, eu diria que o meu maior fracasso foi ter desgastado muito minha relação com meu pai. Quando eu comecei a trabalhar com internet, o meu pai, ele foi muito contra. Eu diria que eu tomei decisões muito absurdas também para uma pessoa que nem sabe o que é internet direito. Até os dias de hoje ele ainda não consegue entender. Porque meu pai vem de outra época. Então, eu nos primeiros R$ 1.000 que eu vi entrando ali na plataforma, eu quis abandonar a escola. Eu já falei para ele que eu não ia fazer faculdade e que o rapaz da internet estava certo. Então e que você não tudo terminou a ia mudar minha escola? vida. Você não chegou a terminar? Eu tenho só até o 2º ano de ensino médio. Eu repeti o 2º ano de ensino médio porque eu estava trabalhando com marketing. E, bom, tá bom, né? Que exemplo que você está dando para essa geração. Cuidado, não, já repito aqui, devido ao alcance, não tomem como exemplo, foi o que eu fiz e isso me trouxe consequências absurdas. Por exemplo, como eu disse, eu desgastei muita relação com meu pai, porque o sonho do meu pai era que eu finalizasse o ensino médio numa escola particular, que eu era bolsista, conseguisse passar no vestibular e entrasse numa boa faculdade. Esse foi o sonho do meu pai. O curso ele não sonhava não, só queria ser na faculdade. Era isso que ele dizia. Você tem que entrar na boa faculdade. Ele queria que eu fosse médico, queria que eu fosse juiz, etc. e tal. Mas eu não me interessava. Entre médico, juiz, advogado e engenheiro. Se não tivesse entrado no marketing digital, você ia mexer com o quê? Cara, eu acho que direito ali. Eu acho que eu iria para o direito. Então você é da minha turma. Eu presumo. Porque hoje eu gosto de ler contratos, eu gosto de entender lei, né? A parte de contratos dos meus negócios sempre foi eu que toquei. Então eu gosto. Então eu acho que eu iria para essa área. Mas o meu pai, ele tentava me convencer do contrário. E eu ficava tentando mostrar na tela do celular que fulano de tal lá dos quintos estava ganhando dinheiro. E não entrava na cabeça dele. Parecia para ele que eu estava jogando fora todo o esforço que ele fez por mim para me educar e me colocar na boa escola. Hoje ele aceita? Demais. Depois que eu mostrei para ele fisicamente, falei, olha pai, eu lembro que com 17 anos eu cheguei para ele e falei que ele não precisava mais trabalhar. Isso para mim, cara, foi tipo assim, a maior conquista da minha vida. Quando as pessoas perguntam os meus troféus, eu diria que foi aposentar os meus pais. Porque eu sempre vi, a minha mãe ela tem um problema de visão muito sério. Minha mãe ela tem tipo 2% de visão em um olho e 1% no outro. Ela tem retinose pigmentar. É seríssimo. Não tem cura, tem estudos com células-tronco, mas tem nada confirmado. Então, imagina para uma mulher dessa trabalhar de empregada doméstica. Como que não era para mim? Aí eu chegar para ela e falar que eu não preciso mais trabalhar, sabe? Bom, então, Muito bom. em situações como essas, eu ficava muito orgulhoso do que eu conquistei, só que ao mesmo tempo eu lembro, cara, eu desgastei muita relação com eles. Porque todos os dias eu madrugava trabalhando, e ouvi o meu pai chorando, porque eu já tinha decidido que eu não ia mais fazer as coisas da escola. Ele pensava que eu estava brincando, só que eu começava a atrasar a tarefa. O professor ligava, o diretor ligava. Teu filho vai repetir, teu filho não está fazendo as coisas, ele está jogando fora a oportunidade que a gente está dando, etc. Você era bolsista, né? Porque eu era bolsista. Aí eu, cara, eu preciso fazer as coisas acontecer logo, porque não tem como eu falar, não, isso aqui vai dar certo e não mostra resultado. Né? Então, eu acho que o meu maior fracasso na vida foi não ter me colocado no lugar do meu pai. Porque eu queria ficar provando para ele que estava certo. Não, você que está errado, você que isso, você que aquilo. É tipo tu tentar explicar para um índio, cara. Tipo, ele não fala inglês. O índio não fala inglês, tu querer falar inglês com o índio. Ele não entende a tua língua, sabe? Eu estava tentando falar inglês com o índio, cara. Infelizmente, meu pai não entendia de internet, de negócios online. E nem eu sabia direito o que eu estava fazendo. Você fala quantas vezes com eles por mês? Cara, todo dia. Todo dia? Todo dia eu falo com os meus pais, eu ligo. E, inclusive, depois de... estamos aqui entre empresários. Depois de tantos milhões e tantas vivências financeiras e materiais na vida, eu diria que o que mais tem valor é você poder confiar sua vida em 2 pessoas, que são os meus pais. Então, de
tudo que eu já vivi são as pessoas que eu mais confio e eu sei que se eu ir pra vala, eles vão me acolher. Então, por conta dessa conexão e dessa confiança que eu tenho com eles, eu não vivo sem, sabe? Tipo, não vivo sem e eu não me imagino como o que aconteceria tipo, quando eles partirem, assim, é pesado. Eu tô percebendo que você tá meio sumido, parece que você não tá mais fazendo lançamento e tal. Não, O que não que tá tô. acontecendo? Então, eu diria que durante 3 anos e meio eu trabalhei muito me expondo em mídias, fazendo lançamentos, participando disso aqui de podcasts e parece que eu agreguei muito valor para as pessoas, tive grandes vitórias e grandes fracassos, se expondo na internet, mostrando minha vida, ensinando pessoas. E eu diria que eu dei uma cansada, porque eu vi que aquilo que eu estava fazendo não estava sendo mais porque eu queria, sabe? Tipo, putz, eu quero aparecer, eu quero mostrar, eu quero ensinar. Eu estava meio cansado devido a tanto lançamento que eu fiz. Tu imagina, com 17, 18 anos, tendo milhares de pessoas na internet, colocando pressão em você e expectativas sobre você de que ou tu vai ensinar elas a ganhar dinheiro, ou elas vão se frustrar, ou isso, ou aquilo. Então, virava um bolo muito grande e era uma carga muito grande para minhas costas. Eu fui obrigado a aguentar e amadurecer com isso. E foi muito bom, me tornou um homem melhor. Só que chegou um ponto, cara, que eu falei, velho, será que eu quero continuar nisso daqui? Tipo, a história já foi feita, todo mundo sabe quem eu sou, quando coloco meu nome no YouTube tem lá os vídeos, tem lá as coisas que eu já fiz, as coisas que eu já conquistei. Eu acho que eu quero nadar em novos mares, navegar em novos mares. E aí eu falei, olha, bom, o último evento que eu fiz foi aqui na sua plataforma, inclusive. Eu ganhei a Lamborghini de uma plataforma de pagamentos, foi uma competição de faturamento, quem vendesse mais cursos naquela época ganhava uma Lamborghini. Eu ganhei esse carro e foi meio que assim o ponto final na história ali, que depois virou meio que ponto com vírgula, né? Porque eu sinto muita falta. Então, desde então eu decidi trabalhar com tecnologia e hoje em dia eu estou vivendo algo muito diferente de tudo que eu fiz. Por exemplo, antes eu dependia de marketing e produto, né? Mais marketing do que produto. Então, não adianta você ter o melhor produto do mundo, mas não mostrar isso para as pessoas. Então, 80% do meu tempo era mostrando para as pessoas. Hoje eu dependo 80% de produto e 20% de marketing. Você é feliz? Muito, E muito o que feliz. te faz feliz? Cara, os meus pais estando próximos, eu ter a minha casa, eu ter um carro que eu quero, eu ter as pessoas que eu gosto e que eu confio do meu lado, bons relacionamentos, boas amizades. Eu não tenho nenhum vício. O que eu odeio? Cara, boa pergunta. Eu odeio estar do lado de gente que, tipo, me deixa slow, tipo, me desacelera. Tipo, gente reclamona. Eu confesso que o que eu odeio são pessoas que não têm match. Tipo, pessoas que não compactuam com a mesma vibe. Porque tudo que eu odeio, eu tenho a opção de me afastar, sabe? Tipo, eu não me prendo em nada. Então, a princípio, eu odeio muito pessoas que me desaceleram, pessoas que não acreditam, não têm a mesma excitação para fazer as coisas. Mentiras, manipulações, básico que todo mundo também gosta. E o que é seu sonho? Meu sonho? Eu sonho em construir uma grande família um dia. Eu sonho em construir uma empresa que agregue valor a nível global. E eu digo agregar valor realmente, tipo, algo que todo mundo tenha no celular ou todo mundo tem em casa. Assim como todo mundo que está aqui tem Uber no celular, eu quero construir o próximo Uber no celular de vocês. Como? Eu não sei, mas um dia eu vou descobrir. E eu diria que o meu sonho é mostrar para minha família quem foi o Kaique, deixar um legado gigantesco para a vida das pessoas. Você tem irmão? Tenho um irmão 12 anos mais velho. E ele prosperou também? Sim, meu irmão ele começou a trabalhar comigo em 2020, porém são perfis, né? Por exemplo, eu tinha um perfil muito mais de ambição, não tinha família quando eu comecei, não tinha responsabilidades com filhos, o que me possibilitava ficar, por exemplo, 18 horas no computador sem preocupações nenhumas, né? Então, o meu irmão ele foi diferente. O meu irmão, quando ele começou a trabalhar com internet, hoje ele está muito bem, mas ele demorou muito tempo para acertar alguma coisa, para acertar algum lançamento de algum produto. Hoje em dia ele trabalha com arbitragem de tráfego, está indo super bem. Tenho muito orgulho dele também. O meu irmão sempre foi uma base muito forte para mim. E quando eu falo dos meus pais, obviamente eu incluo ele. Muito bom. E me fala um medo seu. O quê? Um medo. Medo. Cara, eu diria que um medo muito grande é eu perder as pessoas que eu posso confiar.
meio que tudo que a gente está conversando aqui sobre medo, sobre pessoas que eu não gosto, sobre coisas que eu não gosto e coisas que eu gosto, gira em torno disso, porque eu entendi que na vida é tudo sobre pessoas. Eu acabei entendendo isso. Tipo, se você não tiver boas pessoas que tu possa confiar e que tu possa acreditar nelas, nada funciona. Então, acho que o medo é eu perder as pessoas que eu posso confiar, inclusive meu sócio. Porque, tipo, quando a gente não tinha nada, ele estava lá do meu lado. Tipo, a gente construiu tudo juntos, que é o Matheus. E eu acho que um grande medo também é perder uma pessoa como ele do meu lado. Porque eu sinto que se eu perder tudo e tiver ele, a gente sai de qualquer buraco e volta e constrói qualquer império novamente. Boa. Qual que é o maior fracasso que você já teve? Maior fracasso? Maior fracasso. A gente não falou do meu pai? Da relação com meu pai? Acho que foi o desgaste da relação com ele. E no mundo dos negócios? Você é um cara, vou chamar de recém-chegado, né? Tem aí o ano de aprendizado, que é o primeiro, os últimos 3 anos nem completou ainda, depois do aprendizado. Um fracasso empresarial. Fracasso empresarial. Pergunta boa. Cara, eu já fali meio que 3 empresas, assim. Não, 3 empresas com 19 anos de idade? foi. Mas assim, não é o falir... Mas você fez assim, você faliu porque você quis. Você falou, vou falir. Exato. Não foi que eu quebrei e fiquei, tipo, no nível 0 novamente, não. Foi empresas que eu comecei e não deram certo. E todas elas acaba que tem algo em comum. Eu tentava dividir meu tempo, sendo que eu não tinha maturidade para isso ainda. Tipo, eu fazia muito lançamento, eu gerenciava muita coisa, o lançamento dependia muito de mim, eu que escrevia todas as copies, eu que tocava parte do tráfego, eu que dava todas as aulas, eu não tinha time, não tinha quase nada. Então imagina se você não tivesse equipe e você tentasse fazer tudo isso aqui e tocar, por exemplo, Love e todos os seus negócios. Não tem como. Não tem como. Então eu não tinha braço. Eu já fiz o lançamento que eu fiz, eu, Marcos. Eu fiz um sozinho com assistente, foi 43 mil. Eu fiz um outro sozinho. Fiz 89, fiz eu e o Marcos, um junto, 132. Eu, o Marcos e mais 1 milhão. Eu e o Marcos mais 2, repetiu 1 milhão. O de 5 milhões já tinha 15 pessoas. O de 13 milhões já tinha umas 50. O de 50 tinha umas 400 pessoas. Pois é. Ninguém constrói nada grande sozinho. Concordo. Eu tive que aprender isso na marra. Então, por exemplo, eu já tentei fazer um banco, uma fintech de crédito para as pessoas usarem os cartões do Facebook e no Google. Porque, basicamente, eu tinha público de marketing digital, então eu falei, putz, todo mundo que trabalha com marketing digital precisa de cartão para gastar nas plataformas de tráfego, que seja o meu. O meu cartão de crédito, eu vou ganhar o interchange fee. Por exemplo, olha eu contando o modelo de negócio do Conta Simples aqui. Conta Simples é o maior banco, digamos assim, do Brasil que fornece cartão de crédito para as pessoas gastarem em fundo de tráfego. E eles ganham um interchange fee, que é uma taxa de, por exemplo, 1,5% a 1,7% de todo o valor que tu gasta. Então eu fiz uma conta de padeiro um dia, eu falei, cara, eu acho que os meus alunos, somando o meu tráfego e todo mundo que tem aqui na minha base do Instagram, deve gastar tipo 100 milhões de reais por mês. Então, cara, eu tenho aqui, sei lá, uma boa grana que eu vou ganhar só de interchange. Fora se eu liberar a linha de crédito, eu ganho nos juros que a pessoa atrasar a fatura. Isso eu tinha 17 anos na época. Então, a gente criou a Zat Bank, pode até pesquisar no Google aí, Zat Bank CNPJ, está lá o CNPJ fechado. E acabou que deu errado porque eu não tive foco. Eu estava lá tentando, beleza, Zat Bank aqui. Você não teve foco ou você quis tocar sozinho? Quis tocar sozinho. Na verdade, não é que eu quis tocar sozinho, cara. É que eu tentava fazer um pouco aqui, só que eu tentava tocar sozinho isso aqui, que eram os lançamentos. Então, como não tinha estrutura de pessoas aqui, dava ruim. Tipo, putz, Kaique passou um final de semana trabalhando na Zat Bank. Semana que vem era lançamento. As copies não estavam escritas, a landing page estava toda errada, a área de membros não estava feita. Então, meio que por falta de braços, as coisas não funcionavam. Mas hoje eu aprendi isso. Então, hoje eu tenho um negócio só. Você não vai fazer mais lançamento, então? Não é que... É uma palavra forte isso. Eu diria que não pretendo. Pode ser que um dia eu mude de ideia. Eu pretendo voltar para a internet para produzir alguns conteúdos, porque, putz, eu entrei em alguns buracos muito grandes que eu consegui sair e eu gostaria de compartilhar isso com as pessoas. Por exemplo, eu já tive sérios problemas com depressão, sérios problemas com ansiedade. Já tive uma necessidade de aprovação de terceiros gigantesca. Cara, mas também é um garoto, com Sim. todo respeito, né? Sim. A gente tem quase 20 anos de diferença. Uhum. Eu estou te ouvindo e falo, cara, será que eu sou um tiozão, mano? Eu virei tiozão.
Não, eu tô com essa sensação aqui de ver um cara com 19 anos de idade falando esse rolê todo. E eu esqueci que eu tô com quase 40 anos de idade. Falta 3 para 40. Cara, não adianta querer se cobrar. Você teve um crescimento muito bom, assustador, que não é normal, por isso que seu pai não acreditava e agora ele fica incrédulo. Tenho certeza. Ele ainda continua não acreditando. Ele vê o resultado, né? A diferença de um gênio e de um louco é só o resultado. Mas, tipo assim, cara, pessoa normal, no mundo tradicional, trabalha 30 anos para ter o resultado que você teve. Isso é os caras brilhantes. Porque a pessoa normal, nem com 900 anos vai conseguir ter esse resultado. Então, assim, eu acho que você não deveria se cobrar tanto assim. Você acredita que uma das coisas que mais fez eu prosperar, Kaique, foi eu parar de me cobrar? E eu comecei a fluir mais. Eu era uma cobrança desenfreada com a minha pessoa. Tipo, me cobrava. Eu, por exemplo, eu não fico uma vida inteira acordando no mesmo horário. Eu não fico uma vida inteira tomando banho na água fria. Eu coloco o alvo. Eu passo esse target. Passei isso aqui, esquece esse assunto. Eu faço o negócio de acordar, é por temporada. Por quê? Porque eu percebi que essa autocobrança ela é destrutiva. Sei. Se você ficar só se cobrando, vai ser tão chato que sua vida não vai ter desfrute. Então, assim, cara, com 19 anos de idade, você já percebeu como é que constrói riqueza? Para de se cobrar. Flui mais, desfruta mais. A gente se cobra para começar algo. Depois que esse algo começa a dar certo, você tem que se cobrar menos. Vou te dar um exemplo. O restante de empresa que a gente tem no grupo, eu tenho convicção todos os dias. Quando eu vejo um resultado, eu falo, se eu tivesse próximo dessas empresas, elas teriam um resultado melhor. Eu sei disso. E todo mundo sabe disso. Só que eu não quero ter um resultado melhor, eu quero ter mais paz com esse tanto de negócio. Sim. Eu prefiro ter mais paz. Entende? Então, assim, aquele detalhezinho, aquela coisinha, eu tenho certeza que se eu tivesse, porque eu ficava cuidando disso. Aí você deixa de ser centralizador, começa a delegar. Então, eu acredito que você pode investir nisso, no seu auge dos 19 anos. Claro. E eu estou me sentindo tiozão te falando isso, cara. Claro. Esse lance da cobrança é interessante. Tinha coisas, Pablo, que ou eu me cobrava e melhorava, ou eu pulava do barco. Por exemplo, no meio de tantos lançamentos, no meio de tanta... Por exemplo, eu já coloquei 40 mil pessoas ao vivo. Você já colocou centenas de milhares. Então, você sabe que é uma cobrança muito grande por parte das pessoas, né? E eu, com 17, 18 anos, tinha a opção de entrar no palco e falar, puta que pariu, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Nunca vi tanta gente online na minha vida, tinha 400 pessoas no palco, ou quando eu ganhei a Lamborghini, tinha 3 mil pessoas no palco, na plateia. Então, a cobrança era, cara, eu tenho que suportar isso aqui e dar o meu show, né? Porém, eu já entendi muitas coisas, coisas que eu errei no passado, que eu olho hoje. Na época eu olhava com, meu Deus, que desespero. Mas hoje eu falo, cara, que bom que eu errei, aprendi como não fazer X, como não fazer Y. Né? Então hoje o que trouxe muita paz mental para mim é aceitar algumas coisas do jeito que elas são e até mesmo entender que tudo tem o seu processo de amadurecimento. Acabou que eu amadureci de uma forma muito precoce, digamos assim, devido às responsabilidades que eu mesmo criei para mim. Não vou dizer que responsabilidade que me deram, não. Eu criei essas responsabilidades. Não me arrependo. E devido a essa cobrança excessiva, acabou que muitas vezes me fez mal. Eu ficava ansioso demais, me colocou num quadro depressivo muito grande. O que fez você sair desse quadro? Cara, essa é uma pergunta muito boa, que eu quero gravar um vídeo muito bem produzido um dia. Mas eu diria que foi me aproximar de Deus. Foi o primeiro ponto. Segundo ponto, eu nunca cuidei da minha saúde. Nunca. Eu era um jovem que com 14 anos eu morri de vontade de comer McDonald's todo dia. E não podia. Então, quando eu ganhei dinheiro, o que eu fazia? Comprou uma franquia do McDonald's. Todo dia comendo besteira. Então, a minha alimentação era muito ruim. Eu não treinava. Eu não dormia bem. Não tomava água. Eu era, tipo assim, eu existia, digamos assim. Então, eu comecei a fazer boxe. Eu comecei para academia. Eu comecei a passar em médico. Eu contratei teu ex-personal. Contratei teu ex-médico, por recomendação do Marcos Paulo. E, cara, a minha vida começou a progredir. Você virou eu, então. Virei o Marçal. E daí, então, primeiro, eu me aproximei de Deus, depois eu comecei a cuidar da minha alimentação, depois eu comecei a entender, cara, por que as coisas aconteciam e não levar certas coisas tão a sério.
Como, por exemplo, alguns erros que eu cometi, eu ficava tipo, meio que masterizando aquilo na minha cabeça. Só que eu falava, cara, pera, se eu soubesse melhor, eu teria feito melhor. Tipo, Kaique de 19 anos teria mudado muita coisa se eu voltasse lá para 14, 15 anos de idade com a cabeça que eu tenho hoje. Quem não faria isso? Né? Tipo, a gente sabe de coisas hoje que a gente não sabia antes. E devido a essa ausência de informações que nós não tínhamos, nós tomamos determinadas atitudes. Vocês ficam doidos para ter a fama, só que quando vocês têm esse negócio, se você não tiver o emocional adequado, você vai tomar um tranco gigante. Pois é. Estou ouvindo você falando, o Kaique, eu vou falar respeitosamente, tá, Kaique? Igual eu falo para o Marcos, apesar da gente ter só 10, a gente tem 20 anos. Eu e o Marcos, nós temos 10 e eu e você, esses 20 de diferença, 18. O Kaique é um cara, apesar que muita gente na internet só fica vendo o corte nosso, ou quer encher o saco, mas ele tem um coração muito humilde, cara. Todas as vezes que ele passou essas barras aí, internet, ou problemas dele, ele estava ali na humildade perguntando para mim, cara, como que eu saio disso? Como que eu resolvo isso? Essa parte vocês não vão ver nunca na internet. Já como ele abriu aqui essa questão da depressão, eu posso falar para você que eu sou conselheiro de muita gente e também não vou ficar te falando. Você tem que saber que aqui também tem humanos. E é interessante essa geração, Kaique, que as pessoas só querem bater, mas não aguentam apanhar. Eu lembro sempre do Rock, do filme Rock. Você assistiu o filme? Sim. O Rock fala que o segredo não é saber bater, Saber apanhar. É o quanto você aguenta apanhar. E hoje tem uma covardia muito grande no teclado, ou no teclado, no keyboard do computador, ou no celular, né? A pessoa é muito valente para falar dos outros, mas essa pessoa ela não tem um escudo de defesa básico. Então, se você atacar as pessoas, lembra do que eu estou te falando, cuida da sua vida. Vai ficar forte. Quando você ficar forte, vai acontecer um negócio. Sabe o que vai acontecer? Você não vai mais querer agredir emocionalmente as pessoas. Você vai entender que, às vezes, o Kaique está te irritando com algo, ou o Marçal está te irritando com algo, é porque te falta aquilo. É uma denúncia que você faz sobre você mesmo. Porque você não daria atenção para quem não tem aquilo que você está precisando. Você não é louco o suficiente para ficar caçando um canal para falar, eu quero odiar essa pessoa aqui. Quem aqui aleatoriamente, alguma vez acordou e falou, hoje eu preciso escolher 3 pessoas aleatórias para eu ter ódio aleatório. Não faz sentido. Kaique, tem uma caixa aí do seu lado, é uma caixa secreta. Você vai meter a mão aí de uma vez e arrancar alguma coisa daí. Pegou a cabeça do frango. Alguém arrancou, o Tommy arrancou a parte de baixo. Qual foi a vez que você sentiu frango na vida? Fraco, impotente? Meu Deus. Cara, fraco. Quando eu me vi numa situação onde... Bom, vamos lembrar de uma coisa. Eu tenho 19 anos e não 30, 35. Então eu não vivi tantas coisas assim. As vezes que eu mais me senti fraco foi quando eu não pude ajudar os meus pais. Então, quando eu via que eles estavam... É um caso assim, ó, aconteceu caso. tal coisa, aquilo acabou comigo, eu me senti um frango. Meu pai, ele tem alguns problemas psiquiátricos e ele já teve que ir para alguns hospitais para se internar. E ele teve que ir para o SUS. E quando eu vi que ele estava lá, era uma questão de, tipo assim, parecia um lugar abandonado. E eu vi o meu pai precisando de ajuda urgente, e ele sem poder fazer nada, ninguém tinha condição nenhuma, e eu me senti muito fraco. Isso eu tinha tipo 14, 13 anos. E outras situações também, com a minha mãe talvez, tipo minha mãe tendo que trabalhar muito, e problemas de coluna, problemas de visão. Eu me sentia muito fraco, me sentia pior do que essa galinha aqui, porque eu me sentia impotente, cara, como se tudo dependesse deles. E eu, com a saúde que eles não tinham, com a educação que eles não tinham, com o tempo que eles não tinham, e com o vigor de ser jovem e ter energia para investir em alguma coisa que eles não tinham. E eu estava lá, na sala de aula, estudando geografia. Tipo, tudo bem, era para ser o que um jovem de 14, 15 anos deveria fazer. Engraçado, o povo americano não estuda geografia na escola, sabia disso? Se um americano, você perguntar coisas dos Estados Unidos, eles não sabem responder, eles são muito regionais. E aí não é uma crítica, é só um ponto de atenção que ele está falando. E eu ali estudando geografia.
Você pergunta para americano coisa de África, de qualquer outra coisa, eles não sabem. Nem do estado, nem de outros estados. São 50 estados nos Estados Unidos. E os caras não perdem tempo estudando geografia. Aí, Marçal, o que você quer mostrar com isso? Que a gente tinha que aprender as coisas que fazem mais sentido. Entende? Assim, as coisas mais rápido para a gente. Inclusive... Vai sair um corte. Marçal é contra a geografia. Exato. Não, pior. Pode ser Kaique é a favor dos adolescentes largar a escola. Não é isso. A princípio, a circunstância que eu vivia no momento era de estudar alguma coisa, aprender alguma coisa que me desse resultado rápido para poder ajudar os meus pais. Se eu não tivesse nessa situação na época, obviamente eu não teria largado, porque não tinha uma justificativa, né? Então a situação que eu estava na época me levou a fazer isso, inclusive não recomendo. Tive grandes dificuldades, tive grandes consequências na minha vida com essa decisão, e a principal foi essa briga, posso até chamar de guerra com os meus pais, por 1 ano e meio ali até alguma coisa funcionar. Então, esqueci a pergunta que você tinha feito. Pode meter a mão na caixa e pegar mais um. A pergunta era sobre a impotência, só para você sentir Coração. um frango. Quem partiu seu coração no percurso aí? Quem partiu meu coração? Kaique tem uma cara de fofinho, Filha né? da mãe. Cara, eu já tive alguns relacionamentos deprimentes, já tive algumas decepções com parceiros de negócios. É isso. Tem 19 anos, cara. O que você quer? Não, tive 5 divórcios, não tenho isso. Boa. Vai lá, puxa mais um. Já prepara os microfones. O resto do frango? Porque tem que ser 2 casos de frango. Vai, puxa mais um então. Meu filhinho, o Miguel, ele quebrou o homem de aí dentro. Eu cheguei lá em casa e contei, ele ficou bravo. Aí, tirou. Homem de ferro. E aí? Você se acha homem? Para muitas situações, sim. Tipo, eu seguro muito os problemas que me acontecem sem parar de fazer as coisas que eu faço. Eu já abri um pouco da minha vida pessoal para você. Você lembra de um último acontecimento bem pesado que mexeu muito com os meus princípios. E eu trabalhei todos os dias, estudei todos os dias, treinei todos os dias. Isso me fez buscar Deus. E eu diria que se isso não me faz um homem de ferro, o que faria? Muito bom. Muito bom. Puxa mais uma, Caio. Vai lá. Pode deixar aí na mesa. Teu filho vai brigar, você pegou todos os brinquedos dele. Não, esse é meu. Ele tinha quebrado, arrancado a perna do meu homem de ferro. Você já teve uma Ferrari? Já. Qual Ferrari? Tive uma 458 Spider. 458 Spider. Tinha E qual que é acabado o de fazer carro que você 18 quer anos. comprar, que você não tem ainda? Eu quero ter um Bugatti Chiron. Chiron? Quanto que vale um Bugatti Chiron? Fala pro povo. 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares. Tem que sonhar alto, né? Tem que sonhar. O que tem de mais um Bugatti Chiron pra você? É só porque ninguém tem? Eu acho que deve ser um carro que é a mesma coisa que qualquer carro que tem, mas eu acho que é pelo desafio de ter. Porque não basta você ter dinheiro para você comprar um Bugatti. Você tem que ser o cara. Você tem que ter relacionamento. Você tem que ter negócios que sejam influentes. Porque ter um Bugatti... Usado você compra. Lá nos Usado Estados Unidos você compra. né? Eu quase comprei. Mas, por exemplo, ter um Bugatti é algo que... Por exemplo, se você pesquisa na internet, quem são os donos do Bugatti está público. Essas pessoas são procuradas pela mídia. Essas pessoas, elas são relevantes, né? As pessoas que compram direto na loja. Agora, eu acho que seria o desafio de conseguir comprar um Bugatti. Para vocês que estão assistindo, entender o que ele está falando, se você, por exemplo, for na loja da Rolex e não tiver cadastro lá, primeiro eles falam que não tem nenhum relógio lá. Se você só comprou um, eles vão te dar o mais feio que tem lá, que está sobrando. É isso. Na Hermès, são marcas que você não compra nem sendo rico. Tem que ter relacionamento. Então tem bolsas de R$500 mil, relógio de 2, 3, 5 milhões de reais. Tem gente que entra numa loja da Patek Philippe e fala, eu quero comprar um Patek Philippe. Você pode pegar uma mala de dinheiro, eles vão olhar na sua cara e vão falar assim, ainda está sem relógio aqui. É incrível. Ou seja, o mercado de luxo, ele é humilhante para quem não é desse mercado. Seletivo. Seletivo. Eu vou falar humilhante para os pobres, que eu já fui pobre, eu acho humilhante. Eu acho humilhante o que acontece. Só que você tem que entender a vibração.
É uma frequência de luxo. O cara, além de ter o dinheiro, ele tem que submeter a essa seleção. Então tem gente que compra bolsa para a esposa sem gostar, só para ganhar um score, para poder ir lá e comprar a bolsa que ela quer. Que ela nem querendo a bolsa que ela está afim, ela consegue comprar. Olha que loucura. Vamos para o Direto no Como. Não é consultoria, não é bate-papo, é direto no como. Vamos lá então. Tarará, tarará. Como tarará, tarará, hein? Vai lá. Caicão, como que você fez para lidar com a pressão que seus pais colocavam em você naquela época e o que passava na sua cabeça naquelas madrugadas que você estava lá sozinho? Pergunta boa. Eu diria que eu tive que entender que o custo de arregar seria maior do que o custo de segurar a bronca. Por exemplo, se eu arregasse e falasse, não, pai, realmente você está certo, deixa eu ir lá voltar para a escola, estudar lá e daqui 10 anos eu posso ter um diploma e conseguir algum emprego como estagiário, ganhando 3 mil reais por mês e eu posso tentar te ajudar daqui 10 anos. Isso me custaria muito mais do que falar, pai, deixa comigo, se der tudo errado eu assumo a bronca, se der tudo errado, você pode me tirar da sua casa, eu arrumo um jeito de me virar, mas você vai ver que isso daqui vai dar certo. Então, foi simplesmente essa lógica de uma coisa vai custar muito mais que a outra. O custo de você não fazer alguma coisa para melhorar a sua vida é muito maior do que o custo de você fazer, se você analisar o resultado final. Bom. Cadê mais um como? Vamos lá. Como se manter autêntico? Eu queria saber se você já nasceu assim ou se você fez curso para ser tão inovador em tudo que você faz. Eu diria que dinheiro e o tempo, ele só intensifica quem as pessoas já são, né? Eu acho que ninguém consegue mudar a sua essência. Tipo, a essência de uma pessoa que vocês veem, que vocês consideram extremamente arrogante ou mal educada, não é porque ela era educada e se tornou arrogante ou mal educada, é porque, na verdade, é quem ela realmente é. Eu nunca fiz nenhum curso para mudar a forma que eu sou. Eu diria que eu estudei muito, eu entendi sobre pessoas e eu entendi o que fizeram por mim, digamos assim, no quesito de, cara, olha só, fulano mudou minha vida, ciclano falou tal coisa que mudou minha vida. E eu costumo aprender com todo mundo. Então, quando eu aprendo alguma coisa de extremo valor, eu gosto muito de compartilhar com as pessoas. Eu gosto de ter o coração aberto, de ceder o meu tempo, de ceder as informações que eu tenho e instruir. Então, não precisei mudar, sempre foi meu. Desde a época que eu não tinha nada a oferecer para ninguém, nem que seja uma companhia, eu sempre fui bem aberto, assim, digamos. Você sente que nasceu assim ou algo te formou dessa forma ou as Não. suas experiências? Eu acho que é o meu perfil comportamental. O meu sócio, por exemplo, ele é bem intrusivo, assim, bem introspectivo, digamos. Ele não fala muito, mas ele tem um coração gigante. Eu sempre fui mais falante, sempre fui mais aberto para conversar com as pessoas e para agregar, assim. Então, eu diria que eu nasci assim. Show, obrigada. Imagina. Muito bom. Ô, Kaique, você gosta muito de relógio? Gosto bastante. Quanto que vale esse seu relógio? Eu acho que é uns 150. Eu paguei ele 130 em Miami. Miami? É. Você me venderia ele? Agora? Por quanto? Puta, cara, mas eu tenho valor sentimental nesse aqui. Ah, é? Acho Você que- comprou e pôs um sentimento? Acho que foi meu segundo Rolex. É? É o Foi. que você mais gosta? Eu tenho outros também. Eu tenho um Patek. Eu acho que eu tenho um Audemars Piguet, mas esse aqui é o que eu mais gosto. É o que você mais gosta? É. E você acha que não é melhor você ser desapegado e vender esses negócios? Não quero não. Cara louco, ele quer comprar meu relógio do nada. É o seguinte. Você tem uma caixa lotada lá na tua casa. Tem não, eu dei tudo. Eu zerei meus Rolex tudo. Eu sou o cara do Brasil que mais deu Rolex de presente, sabia? É mesmo? Eu não ganhei o meu. Alguém ganhou aí? Alguém ganhou? Olha naquela câmera lá. Vai lá. O cara de 19 anos que venceu a escola. Ou seja, venceu. Né? Porque a gente vai para a escola é para dar certo na vida, né? Para você ter um trabalho, sim ou não? É verdade, você vai para a escola não é para você aprender, é para você escolarizar, para você ter o mínimo básico para pelo menos arrumar um emprego. É isso que a escola faz. E na faculdade, é o mínimo que você faz para ser funcionário ou líder de alguma empresa, porque nenhuma faculdade ensina você a ser empreendedor. Esse negócio você vai ter que ir por sua conta. Você vai dar um recado ali, o Kaique no auge dos 19 anos, a pegada em Rolex que comprou em Miami, ele vai dar um recado para o mundo, como se todo mundo na Terra, em uma só língua, ouvisse esse recado seu.
Qual que é o recado que o seu coração queima para essas pessoas? Eu diria que você precisa confiar muito na sua intuição e realmente buscar as coisas que você almeja, independente do que você acha que pode ser uma verdade ou não na sua cabeça. Eu diria também que é um superpoder você olhar para todos como um igual. Deus fez todo mundo igual, ninguém é melhor do que ninguém, muito menos pior do que alguém. Logo, isso acaba se tornando um superpoder, porque se fulano conseguiu, eu também consigo. E a única coisa que diferencia uma pessoa da outra, tipo a pessoa que se deu muito bem na vida da pessoa que se não deu, é as coisas que elas fizeram, né? Porque toda ação tem uma reação. A reação de uma foi sucesso, a reação de outra pode ter sido um fracasso. E vai depender de quais serão as suas ações, né? O que você está plantando e sabendo da semente que você está plantando, o que ela vai produzir, o que ela vai germinar. Então eu sempre soube muito bem o que eu estava plantando, estudando muito, trabalhando muito, respeitando os meus pais, respeitando o próximo, agindo pela legalidade, etc. Eu sabia o que eu ia colher. Não sabia que ia ser tão rápido, aconteceu, acho que adubei demais ali e acabou dando certo. Mas eu diria que o real sentido de tudo, o real resumo de tudo que eu fiz na minha vida foi acreditar muito em mim e não me superiorizar e nem me inferiorizar em relação a outras pessoas. Uma salva de palmas com vocês, Kaique! Valeu, Pablo. Parabéns. Até mais. Tira uma foto. Vamos lá. Cadê a foto? Onde? Ele vai vir ali. Faz uma gracinha pra aquela câmera ali, ó.